Olá, tudo bom? E aí, minha gente, hoje vamos começar um novo vídeo falando sobre almas gêmeas. Esse tema eu vou disponibilizar com duas fontes, Kardec e também Emmanuel. Então eu peço para vocês prestarem atenção, porque qualquer dia vocês poderão se encontrar diante de uma questão assim, de alma gêmea, e vocês poderão definir melhor, né? Então vamos lá. Almas gêmeas, conforme o entendimento... Só um minutinho. Então, almas gêmeas, conforme o entendimento vulgar, não existem. O que existem são espíritos com profundos laços de afinidade que muitas vezes se encontram na vida enquanto encarnados. Podemos dizer, sim, que existem almas com grande afeição mútua, porque nós somos individualidades e, como tal, não há espíritos que se complementem uns aos outros, como se por si só não fossem inteiros. Quer dizer, todos nós somos individuais e inteiros, né? Somos um. Então não tem metade para cá e metade para lá. A ideia de almas gêmeas vem do fato de que muitos atribuem tal termo a espíritos afins e que caminham juntos, mas sem a ideia de que tal caminhada não seria possível sem a presença do outro. Essa união baseia-se no amor, não necessariamente entre homem e mulher, mas entre seres que partilham desse sentimento das mais diversas formas possíveis. Então vamos lá, algumas questões que Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Então ele perguntou: além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Aí a resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Quer dizer, espírito para espírito é muito mais forte do que o homem para homem, homem para mulher, etc. Porque aqui a gente tá com as vicissitudes das paixões, né? Pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Pergunta: as almas que devam unir-se estão desde as suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, e que fatalmente um dia reunirá? Não, não há particular e fatal, união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Essa expressão não é correta. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos.
Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que lhe ficaram abaixo. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Bom, a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta: na igualdade dos graus da elevação. Pergunta: podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior vai ascenderá aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. Ele pode chegar na posição de outro. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário, ou seja, o que é mais elevado, que não suporta as provas que ele tem, ele fica estacionado, o outro que está bem abaixo dele pode, de repente, chegar a ele, pode alcançá-lo. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já são simpáticos? Certamente, se um deles for preguiçoso, e aí no caso Kardec colocou uma nota aqui, que a teoria das metades eterna encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, no sentido de metades eterna, etc. Necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por um tempo mais ou menos longo. As simpatias e antipatias terrenas. Podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Veja bem, outra existência corporal. A resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Não lhe seria agradável reconhecerem-se? Aí a resposta: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo eles passaram juntos. Bom, aqui eu terminei a parte de Kardec. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o Emmanuel, no livro Consolador, ele colocou alguns comentários sobre
almas gêmeas que acabou dando o que falar no meio da doutrina espírita. Até que ele teve que vir novamente, através do Chico, psicografar uma resposta, explicar melhor o que ele tinha afirmado e que muitos entenderam que poderia ir contra Kardec. Bom, vamos lá. A teoria de almas gêmeas. O Emmanuel, no livro Consolador, do Chico Xavier, relata o seguinte: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina, para a viagem à gloriosa imortalidade. Quer dizer, que aqui ele diz que cada alma tem uma alma gêmea, né? Criada umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhe a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsistência, experimentam a separação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, tipo assim, a da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. A ligação das almas gêmeas repousa, para o nosso conhecimento relativo, nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia suprema, até que se integram no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino, finalidade profunda de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. Então, isso está no Consolador, número 333 e 327. A pergunta 326 do Consolador fala assim: a união das almas gêmeas pode constituir-se restrição ao amor universal? A resposta: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. A objeção levantada pelos editores da FEB quanto à teoria das almas gêmeas, constante de nota no final do livro Consolador, e o Emmanuel está explicando, ali está transcrita a resposta dos espíritos à pergunta 298 do Livro dos Espíritos, negando a existência de união particular e fatal entre duas almas. E mais, o comentário pessoal de Allan Kardec também rejeitando essa teoria. Fez com que o bondoso mentor e escritor espiritual Emmanuel desse a seguinte resposta através da mediunidade de Chico Xavier. Então vamos lá. Solicitando essa modificação, questão 378 do mesmo livro, por se tratar de outro assunto, pediria a conservação do texto da humilde exposição relativa à tese das almas gêmeas, ainda que, em consciência, sejam os amigos da casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva, em obediência à lealdade de respeitável ponto de vista. A tese, todavia, é mais complexa do que se parece ao primeiro exame,
e sugere mais vasta meditação às tendências do século no capítulo do divorcismo e do pansexualismo, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos, mesmo porque, com a expressão almas gêmeas, não desejam dizer metades eternas, e ninguém a rigor pode estribar-se no enunciado para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo, sob pena de aumentar os próprios débitos com difíceis obrigações à frente da lei. No caso de Cristo, questão também do Consolador, qual seria a alma gêmea de Jesus? Devemos invocar toda a veneração para o trato de sua personalidade divina, motivo pelo qual apenas tratei do assunto com referência aos homens, para considerar que as uniões em toda a vida são orientadas por ascendentes de amor mais profundos que aqueles entrosados nas humanas concepções que se modificam na esteira evolutiva. Se possível, eis o que me permito solicitar, renovando ao querido irmão o meu agradecimento sincero e a minha afeição de todos os dias. A fonte disso daí foi o IRC Espiritismo e o livro Consolador de Emmanuel. Então vocês entenderam que Emmanuel tentou explicar. Primeiro ele tinha dito que sobre alma gêmea, depois ele explicou o que ele quis dizer com alma gêmea. E jamais ele iria contra o que Kardec e a codificação da doutrina falou. Bom, muito obrigado, um abraço para vocês, espero que entenda. Se não entenderam, deixa comentário no vídeo, para que a gente possa comentar com vocês, tá? Um abraço.